Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e você sabe, toda terça-feira é dia de Projeto Trabalho e Debate. Eu e a matilha toda aqui estamos participando nesta semana por uma pergunta para a nossa querida, competentíssima, inteligentíssima, também nerd dos livros, minha estimada colega procuradora do trabalho, professora Carolina Inata. Olha gente, é uma pergunta muito importante na atualidade, principalmente nos períodos de dificuldade de comunicação. A empresa é obrigada a dar os dados dos seus trabalhadores para o sindicato profissional? Você vai ver a resposta lá no perfil da Carolina Inata, que vai aparecer daqui a pouquinho, liberar a galera toda que vai participar. E aproveite também para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate, esse maravilhoso projeto que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de co-coordenar juntamente com o Júlio Gaspar. A gente se encontra semana que vem com a galera toda aqui. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, é dia de Trabalho em Debate, um projeto coordenado pelos competentíssimos professores Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona. E quem responde ao questionamento dessa semana sou eu. E o empregador, então, é obrigado a fornecer os dados pessoais dos empregados ao sindicato profissional? Como vocês já imaginam, essa questão deve ser analisada à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, seja tendo como fundamento a autodeterminação informativa, seja à luz dos princípios do livre acesso e da transparência. Mas antes da gente fazer uma incursão aí propriamente na LGPD, nós vamos partir da sede constitucional de legitimidade de atuação do sindicato. E aí nós vamos diretamente para o artigo 8º, inciso 3º da Constituição da República, segundo o qual cabe aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos no âmbito judicial e administrativo dos membros da categoria. Vejam a amplitude constitucional de legitimação ativa do sindicato profissional, que contempla direitos e interesses no âmbito judicial, no âmbito administrativo e individuais e coletivos. Na verdade, quando o artigo 8º, inciso 3º da Constituição da República estabelece a sede de legitimidade ativa dos sindicatos, ele o faz como uma garantia fundamental. E isso se coloca como um poder-dever dos sindicatos. E aí, pessoal, a professora Andréa Presas, na sua tese de doutoramento, a minha querida amiga e juíza do trabalho aí do TRT da 5ª Região, ela afirma, inclusive, que essa é uma finalidade ontológica dos sindicatos. Isto é, se liga à própria razão de existência dos sindicatos profissionais. Os sindicatos existem e são estruturados justamente para isso, para a defesa dos direitos e interesses dos membros da categoria. E vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, e aí eu cito para vocês o tema 823 da tabela de repercussão geral do STF, o próprio STF, ele acaba garantindo, ele sufraga, então, essa amplitude de legitimação de atuação dos sindicatos, ok? Bem, agora vamos para a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos como um dos princípios fundamentais justamente a autodeterminação informativa. E aí eu gosto bastante do conceito do professor Canutilho, que é o seguinte: a autodeterminação informativa assegura que o titular tenha controle sobre os dados pessoais existentes a seu respeito, impedindo que ele seja tratado como mero objeto de informação. Aí, pessoal, o livre acesso, ele garante ao titular de dados pessoais, no caso, o empregado, no contexto das relações de trabalho, a consulta facilitada aos dados pessoais existentes ao seu respeito. E já o princípio da transparência assegura que o titular tenha informações acerca dos tratamentos realizados e dos agentes de tratamento que estão envolvidos. Bem, dando concretude aos princípios do livre acesso e da transparência, nós temos o artigo 18 na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. E o artigo 18 assegura então ao titular que peticione, que requeira tanto ao controlador de dados como à ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
para ter o acesso efetivo aos dados pessoais aí detidos pelo controlador. No contexto da relação de emprego, pessoal, nós estamos falando de um requerimento formulado pelo empregado ao empregador, requerendo então informações acerca dos dados pessoais detidos pelo empregador a seu respeito, ok? É claro, né? Esse direito ao acesso aos dados pessoais contempla uma gama aí de faculdades, uma gama de direitos, não somente o conhecimento desses dados, mas também a retificação, mas também complementações, enfim. Bem, o fato é que, caso exista aí uma recusa do empregador, poderá o empregado peticionar, requerer diretamente esse acesso à ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o artigo 18, parágrafo 3º da LGPD faz o seguinte, ele coloca que esse direito de requerimento, isto é, esse direito de petição, ele pode ser exercido pessoalmente ou por meio do representante legalmente constituído. Bem, eu não tenho dúvidas em dizer aqui para vocês que diante dos termos do artigo 8º, inciso 3º da Constituição da República, bem como diante da conformação a essa legitimidade que é dada pela nossa Suprema Corte, que o sindicato se coloca assim como representante legalmente constituído, que pode então peticionar tanto ao empregador como a ANPD para requerer o acesso aos dados pessoais dos empregados para a defesa dos interesses, sejam individuais, sejam coletivos, dos membros da categoria, ok? Então pensem, por exemplo, na propositura de uma ação civil pública pelo sindicato profissional e o sindicato profissional precisa, por exemplo, dos controles de jornada que são colhidos com dados biométricos, né? Não tenho dúvidas, então, de que o sindicato poderá requerer essa documentação tanto ao empregador e, se for o caso, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Afinal de contas, a legitimação constitucional abrange questões judiciais e também questões administrativas. Pessoal, por lealdade intelectual, eu tenho que trazer aqui para vocês, até porque é do meu conhecimento, um caso julgado pela 4ª Seção do Supremo Tribunal Federal Espanhol. E lá, pessoal, o caso é justamente o 1229 de 2021, que foi julgado em fevereiro deste ano, fevereiro de 2021. Lá havia um confronto justamente entre o direito ao acesso de dados pessoais dos empregados por parte do sindicato profissional e a recusa da empresa em fornecer esses dados em razão da privacidade dos empregados, né? Bem, o que acontecia lá era que o sindicato profissional, ele queria verificar a contratação, a regularidade de contratação de determinados profissionais e a empresa recusou a fornecer esses dados sob o fundamento de tutela à privacidade dos empregados. Embora a Lei Geral de Proteção de Dados espanhola tenha aí uma redação bastante similar ao artigo 18 da LGPD, lá o Supremo Tribunal Federal, então, entendeu que deveria ser preservada a privacidade dos empregados, que então o sindicato profissional deveria justificar, fazer aí um requerimento pormenorizado da necessidade de obtenção desses dados pessoais. Só uma questão, pessoal, o ordenamento jurídico espanhol, ele é bastante diferente do nosso no que tange aí a questão do direito coletivo, né? Aqui nós temos um imperativo constitucional que coloca os sindicatos profissionais como legítimos representantes da categoria, sejam em questões administrativas, judiciais, individuais ou coletivas. Lá no direito hispânico, nós temos um regime de liberdade sindical, ok? E somada à liberdade sindical, nós temos um contorno mínimo constitucional que assegura uma certa margem de atuação ao sindicato, como, por exemplo, o direito de auto-organização e a liberdade de atuação para greve, para negociação coletiva, mas nós temos a possibilidade de ampliação
por meio de legislação infraconstitucional ou por norma coletiva. Aqui a situação é diferente, tá? Aqui essa legitimidade do sindicato para atuar na defesa dos interesses da categoria decorre diretamente de norma constitucional. E isso, evidentemente, não foi analisado pelo Supremo Tribunal Espanhol, porque lá o ordenamento jurídico quanto a isso é absolutamente diverso. Ok, pessoal? Então, muito obrigada aí pela atenção. Eu desejo uma excelente semana a todas e a todos.